Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro querido, tão combatido. Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar ao vivo, chega mais. Faltam 4 dias pro Clássico Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Mas calma, que nesse meio de semana ainda tem Copa Sul-Americana, amanhã tem Atlético contra o Caracas e hoje o Cruzeiro já eliminado contra o Palestino. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo na Toca da Raposa, onde está a Luciense. O Cruzeiro tá fora da competição, o foco claro é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas é um compromisso bom para dar oportunidade pra galera que tá pedindo passagem, né, Luiz? Boa tarde pra você. Fala, Maurício, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, aquele jogo que teoricamente não vale mais nada, já que o Cruzeiro não tem chances matemáticas de se classificar para a próxima fase da Sula, mas serve sim pro Leonardo Jardim dar oportunidade, né, para aqueles jogadores que ficam no banco ali, entrar em campo, uma expectativa de Bolassi e também de Lautaro entrando nesse jogo hoje, principalmente porque no final de semana tem compromisso importantíssimo, um clássico pelo Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro tá brigando ali na parte de cima da tabela, né? Em quarto, mas só a 3 pontos do líder Palmeiras. Mas vamos para um provável campinho para hoje à noite. Um time alternativo, né? Com William pela direita, Jonathan Jesus e Gamarra na zaga, com Cauã Prats ali pela esquerda, o Wallace, Eduardo, Murilo Hickman, Rodriguinho e aí lá na frente o Lautaro Dias e também o Bolassi. O público para hoje à noite também deve ser mais modesto, né? Já que no final de semana tem esse clássico que a gente já está esquentando bastante. Para o final de semana, mais de 50 mil torcedores já confirmados. E ó, ontem teve o Media Day, aquele dia de gravar um monte de conteúdo aqui. Maurício, boatos que você causou aqui, né? Vamos ver. Ó, Globo Esporte aqui na Toca da Raposa com ele, MP10, o nosso setzinho do Globo Esporte. Pode ser. Na nossa tendinha aqui do Globo Esporte, ali atrás está Lucas Campos, Sofia, Sérix Ramon, Media Day. Bora, galera, tudo bem? Explica pra rapaziada o que é esse negócio de Media Day, pra quem não sabe. Media Day é aquelas gravaçãozinhas que vai aí no Globo Esporte. Não, nunca. Sim, vai. Cabeção. Eu e 1 minuto. Renato Augusto? Não. Atrapalhando aí? Entendi. Esse é o Media Day, tá vendo? Esse é o Media Day. Fabrício Bruno tá reclamando que nós estamos fazendo barulho aqui. Vamos ficar caladinho, tomar Matheus Pereira. Negócio de Media Day. Quanto você já participou na sua vida? Ah, muitos. Aqui no Cruzeiro, muitos. Vários. Todo ano. Os jornalistas invadem a Toca da Raposa pra fazer um monte de perguntas, algumas embaraçosas, outras polêmicas. Você pegou... Fala que vocês são chatos? Não. Ainda tem. Mentira. Trem na mão aqui. É fazer a gente ficar lendo esses monte de coisa aqui, respondendo um monte de perguntas que a gente não sabe nem pra que é, pra onde vai. Não sabe, mas a gente faz. Foi natural, mas tô risado. Bora, Arthur. Essa música teve que cantar quantas vezes? Bora. O Wallace. E quando chega a notícia que vai ter Media Day, no início a gente não gosta muito não, mas depois quando a gente tá aqui, a gente vê que é legal, descontraída, a galera gente boa. Tipo, uma vez eu peguei sarna e foi punk. Você assim sempre tava bom, né? Tá comigo? Pausou o negócio tá falando. Eu perguntei um negócio pro Lucas, respondeu ou não respondeu? Tá respondido, pode conferir. Galera, assiste o Globo Esporte aí que ficou muito legal. Falou um negócio, você falou assim, leva uma blusa de frio pra esse menino, rapaz, passa frio todo dia com aquele negócio lá assim, dá um casaco, se passar um vento ele vai ficar com a cara desse jeito. Não, só geladinho mesmo do gol. Globo Esporte é quem? Você lembra o que é? Globo Esporte é nóis. Tá atrasado no almoço, mas tá tudo bem. Tá com fome? Que horas são? Um pouco. Globo Esporte é nóis. Valeu! Vamos! Já era, acabou! A Sul-Americana também você tem saudade, né? Porque não vai, né? Não vai dar em nada. Amistoso de luxo. Amistoso. E o Vitor Moreira tá falando direto do Mineirão sobre esse jogo de hoje, o Cruzeiro na Sula. Fala, Vitor. Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. O público vai ser bem baixo aqui hoje à noite. A empresa que administra o Mineirão colocou a previsão de 20 mil ingressos e praticamente 8 mil foram vendidos. A gente passa também, como de costume, né, os serviços para quem vem aqui hoje ao Gigante da Pampulha. Os portões da esplanada, o estacionamento e também as catracas abrem às 7h30 da noite, lembrando que o estacionamento custa R$ 60. Vamos passar também a ficha técnica deste jogo, a arbitragem peruana de Kevin Ortega e no VAR o Diego Maro. É com você, Léo. Certo, então, Vitor, daqui a pouco você volta, tá aí a ficha técnica
desse jogo e tem informações dessa arbitragem aí. Eu falo ou você fala? Meu? É o árbitro Kevin Ortega, peruano de 33 anos. Quem que tem? O Wright do Peru, né, digamos assim. Porque o camarada ele apitou um clássico entre Alianza Lima e Sporting Cristal. Distribuiu o cartão pra todo mundo naquele negócio lá. Expulsou o jogador, deu o amarelo, entrou em polêmica, ficou nervoso no jogo. Como um grande clássico do país deles, realmente, deve ter sido um jogo muito tenso, uma rivalidade gigante naquela condição. E aí ele dá aquele time e depois volta. Aí quando ele volta, ele vai apitar outro jogo, mais polêmicas também no outro jogo que ele apitou, Leopoldo. É o árbitro da FIFA. Fique tranquilo. O melhor é o seguinte, se o Cruzeiro não tivesse com essa pontuação no Campeonato Brasileiro, a torcida ia estar indignada. Só que hoje todo mundo vê agora a Copa Sul-Americana como aquele momento de preparação onde você pode colocar os jogadores, fazer a rodagem. Hoje, por exemplo, vai ser um time quase todo reserva praticamente. Aí, né, e nada anormal dentro do que o Jardim falou, entendeu? O que nós queremos agora, e ele assume essa responsabilidade, chama para si essa responsabilidade, disputar a Taça Libertadores da América, Leopoldo Siqueira. E aqui a gente tem no nosso chat com mais de 9.200 pessoas a nossa enquete. Roger Guedes no Cruzeiro, ótimo reforço, 51%. Má ideia, 26%. Indiferentes estão 23%. Da onde surgiu essa notícia? Está aqui, ó, na manchete do noataque.com.br. Zinho indica a proposta do Cruzeiro por atacante que foi bem no Atlético. O Zinho falou lá na ESPN que o Cruzeiro pode contratar um atacante que foi muito bem no Atlético. A declaração foi dada ao vivo no programa de terça-feira. Aí todo mundo está dizendo que esse tal rapaz seria o Roger Guedes. Você vai ver aí a performance do Roger Guedes no Atlético, onde ele passou em 2018. É um bom jogador. Sim. Tá? É bom que a torcida do Cruzeiro saiba disso. Assim como foi elogiou o Dudu, e eu sempre falei que todo mundo aqui, a gente tem esse problema de rivalidade, mas o Dudu é um bom jogador, sim. O problema é o que acontece dentro de vestiário, o problema de relacionamento e tal. O Roger Guedes, ele é um bom jogador. Os custos são muito altos, porque ele tá no futebol árabe. Milhões por mês que ele tem lá, né? Muito alto. Só que o que acontece? O departamento de futebol hoje, a gente tem o CEO do Alexandre Matos. Mas hoje quem dirige praticamente futebol, o departamento de futebol, organizando, monitorando, vendo esses jogadores, olhando a galera, inclusive, que organiza o desempenho de jogadores que são analisados, é o Leonardo Jardim. Então, se passar pelo crivo do Leonardo Jardim, então aí não importa nem o preço. Aí o Leonardo Jardim vai falar, ó, eu quero esse jogador, e o Pedrinho vai lá. Então, o que me deixa tranquilo em relação a esses jogadores que estão chegando é o crivo do Leonardo Jardim e o aval e a aprovação dele. Clássico fora de campo, né, com essas especulações, essas contratações concretas, como no caso do Dudu, e clássico em campo próximo domingo. Colocar os 22 em campo e perde. Para com isso. Vou acionar o Vitor Moreira falando do Cruzeiro, que hoje tem jogo da Sula no Mineirão. O técnico Leonardo Jardim vai mandar a campo um time considerado alternativo, né, reserva. A ideia é justamente dar mais minutagem a esses jogadores que não entram com tanta frequência. Por isso, até o goleiro Cássio deve ser preservado, já que jogou 21 das 23 partidas este ano. O time de Leonardo Jardim também deve ter algumas peças da base. O jovem lateral esquerdo Cauã Prates, de 16 anos, e as outras possibilidades são as utilizações do volante Murilo Hickman e também do atacante Kaique Kenji. Agora, a missão de adivinhar essa escalação de hoje à noite é a mais difícil da história do Alterosa Esporte. Então, eu deixo com vocês aí no estúdio, viu? Ó, a bronca é sua. Um abraço a todo mundo. Então vamos escalar, né? Leopoldo Siqueira me passou a informação junto com o Vitinho que o Léo Aragão estaria nesse jogo, porque eu coloquei o Cássio, porque o Cássio, geralmente, goleiro, não dá muita abertura pro pessoal, não. Jonathan Jesus, Vidalba, e aqui vamos dar rodagem pro William, o Wallace tendo mais uma oportunidade, o garoto de 16 anos que o Vitinho falou aqui, Murilo Hickman, volante de qualidade aqui também, o Rodriguinho pode jogar nesse setor aqui também, como pode também entrar aqui mais no meio também para poder compor esse setor de marcação, Eduardo Lautaro Dias. Eu coloquei o Gabriel Barbosa, mas estou com um sentimento aqui nesses últimos minutos aqui que talvez o Bolazinho vai para esse jogo, hein, Leopoldo Siqueira? Será, hein, Hugão? Vamos ver. Cruzeiro, nesta noite, duelo com o Palestino, 9h30 a bola vai rolar no Mineirão. Já teve o outro jogo do grupo, o Muxucrunen venceu o União de Santa Fé fora de casa, lá na Argentina,
e o Cruzeiro tem a chance aí de, em caso de vitória sobre o Palestino, de pelo menos deixar a lanterna deste grupo. O vexame já foi feito, a vergonha, a eliminação de forma antecipada, e agora o Cruzeiro cumpre tabela nos 2 jogos que restam. Palestino, nesta quarta-feira, e daqui 2 semanas, o duelo diante do União de Santa Fé da Argentina. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar o time 1 hora antes da bola rolar, ou 1h30 ali naquela escalação oficial que sai primeiro às vezes na Conmebol, mas a tendência é de Cruzeiro completamente reserva, mesmo com ele relacionando, claro, alguns titulares. O Cruzeiro hoje tem 28 jogadores à disposição no elenco, tem o João Marcelo machucado, o Matheus Henrique machucado, e 28 contando com o Japa, só que o Japa ontem não conseguiu treinar por causa de uma gastroenterite, e aí é dúvida também para saber se ele vai pelo menos para o banco. Talvez fique de fora, iria receber uma oportunidade, mas como teve este problema, não conseguiu treinar ontem e foi liberado na Toca da Raposa 2. De qualquer forma, será um Cruzeiro aí dando oportunidade para alguns garotos, para Cauã Prats, quem sabe, Murilo Hickman, para Kaique Kenji e outros atletas que têm jogado menos neste momento, porque o foco é total no clássico de domingo diante da equipe do Atlético Mineiro. Para esse jogo, ingressos praticamente esgotados. O Cruzeiro informou mais de 50 mil torcedores garantidos, mas quando se entra ali no sistema, dificilmente vai encontrar algo. Tem a questão ainda da gratuidade, que é na véspera, no sábado, e o restante, aí o torcedor, ele terá que ter um milagre para encontrar algo disponível para esse jogo de domingo, para o Cruzeiro seguir entre os 4 primeiros da Série A do Campeonato Brasileiro, para seguir no G4 da competição. Até sobre questão de público, para hoje o Mineirão informou que a previsão de público ela é de 15 mil torcedores. Acho que é um público até legal para um jogo que não vale nada. E para domingo, a previsão é de 61.312 torcedores. É torcida única, todo mundo sabe, e aí o torcedor ainda podendo encontrar um ingresso ou outro para este duelo diante do Atlético. A expectativa é de que até amanhã tenhamos a divulgação da arbitragem. Vamos ver aí quem será o dono do apito no clássico de domingo. Para a gente fechar, hoje tem jogo do time sub-20 em Caxias do Sul. O Cruzeiro encara o Juventude tentando a reabilitação no Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!